Salve, rapaziada, beleza? Hoje eu vim falar sobre inteligência artificial na composição musical, né? Eu vou começar aqui com um tema polêmico, não sei se é polêmico, mas é uma coisa que me assustou um pouco. Eu fui participar de um festival tempos atrás, não vou falar qual que é o festival, tá? Nem onde que é, tá? Mas eu fui participar de um festival, eu participo de muitos festivais da canção de música, tá? E eu percebi que uma das músicas tinha claramente sido feita por inteligência artificial. Eu não sei de que maneira que foi feita, por exemplo. Eu imagino que foi feita da seguinte forma. A pessoa escreveu um texto, escreveu a letra, e a pessoa pediu para o Suno, para alguma dessas inteligências artificiais, criar a música. Ou seja, melodia, harmonia, né? Basicamente. E para mim, como eu estou utilizando essas plataformas, né? E eu já vou dizer para vocês como que eu estou utilizando elas, que eu acho que é uma maneira interessante, uma maneira criativa, saudável de utilizá-las. Eu já estou conseguindo entender como é que é a sonoridade final dessas músicas feitas por essas plataformas. Então, para mim ficou muito evidente de que aquela música foi feita por uma dessas plataformas, e essa música ela recebeu uma premiação nesse festival. Então isso me acendeu um alerta ainda maior do que já está se falando, né? Porque quando a gente fala em música que vai para o Spotify, tudo bem, músicas que fazem sucesso comercial e tudo mais, né? Que são feitas por isso já causa um super rebuliço, né? Mas quando está já se infiltrando em pequenos festivais, né? Em coisas mais regionais, levando premiações, inclusive em dinheiro, né? Então isso me acendeu ainda mais esse alerta, né, de que a coisa tá batendo na porta, né? Realmente chegando na gente cara a cara, vamos dizer assim, né? Tá aí no nosso lado, na nossa frente. Então, como eu sou compositor e ainda sou compositor tradicional, né, de fazer tudo, né, fazer letra, fazer melodia, harmonia, fazer os arranjos, inclusive, eu fiquei pensando, e inclusive eu também dou aula disso, né? E, enfim, tenho esse canal, dou aula na universidade, tenho livros sobre isso e tudo mais, né? Então me bateu aquela reflexão, poxa, qual que é a graça, né, dessa pessoa fazer isso, né? Que eu imagino que tenha sido isso que ela fez, né? Ela fez um texto, pediu para a plataforma fazer uma música. Poxa, essa pessoa ela está se enganando assim profundamente, porque primeiro porque ela está se enganando de verdade, achando que talvez ela seja compositora. Se ela estiver achando que ela é compositora, essa pessoa achando que é compositora, ela está se enganando 100%, né? Porque a pessoa fez uma letra, fez uma música, jogou numa plataforma, fez um prompt, pedindo talvez o estilo que a pessoa quer, não sei o que, algumas coisas assim, a instrumentação que ela acha que deve ser ali o arranjo, e aí de repente a plataforma em alguns segundos traz para ela algumas possibilidades e ela escolhe dentre aquelas possibilidades uma que ela achou que ficou interessante e ela então utiliza aquele fonograma e aquela composição, né, aquele resultado como sendo composição dela, sendo que na verdade, obviamente, talvez a parte da letra seja da pessoa, mas a composição não é dela, né? E isso tem vários complicadores. Um deles é que a pessoa realmente não é compositora, né? Ela não passou pelo processo de escolhas musicais de nenhuma forma. Você escrever um prompt não tem nada a ver com compor música, né? Claro. Outra coisa é que esse tipo de plataforma vai se utilizar de um banco de dados para fazer músicas com, por exemplo, uma formatação, né, a forma, arranjos, timbres, né, instrumentações e tudo mais, que estão dentro de algo que já é esperado para aquele estilo musical, para aquele gênero musical. Então, você vai provavelmente fazer algo mais pobre do que você faria se fosse você mesmo fazendo a música, certo? É claro que você só faria algo melhor do que o Suno, nesse caso. Vamos pensar aqui num gênero pop rock. Você só vai conseguir fazer uma música, uma canção
melhor do que o Suno, nesse parâmetro que eu estou utilizando, né, de não ser tão clichê, se você entender profundamente a linguagem do pop rock. Então, primeiro você tem que entender muito bem a linguagem, você tem que entender, né, que tipo de harmonia, que tipo de acordes são utilizados, se tem mais extensões, se tem menos, que tipo de formas são as mais usuais, que tipo de letra, se tem refrão, que tipo de refrão é esse, tem pré-refrão, geralmente tem solo, é solo de que tipo de instrumento, é um solo mais virtuosístico, é um solo mais lírico. Entende? Você tem que entender muito bem esse universo do pop rock para então você tentar fazer alguma coisa que tenha uma identidade mínima, né? Uma identidade artística sua e que não seja apenas um copia e cola de um gênero que já está estabelecido e você vai lá e copia todas essas informações, né? Todas essas características e copia isso e faz uma coisa genérica e clichê, que é o que o Suno faz. Então, para você fazer melhor que ele, você tem que ter um conhecimento. Então, você vai ter que ter trabalho, você vai passar trabalho, né? Você vai ter que ter trabalho, provavelmente não vai ser pouco trabalho, vai ter que ser meses, talvez anos estudando, né? E analisando, tocando muita música, né? Tocando, cantando, analisando, enfim, né? Então, claro, você precisa de ter essa experiência para conseguir fazer uma coisa melhor que o Suno. Senão você vai fazer algo parecido, igual ou muitas vezes pior do que o Suno, né? Porque ele tem um banco de dados enorme. Então você tem aí dois problemas. Você acha que é compositor, sendo que você não fez absolutamente nada na questão musical, e você tem uma música absolutamente genérica, certo? E falando especificamente nessa questão de encaixar uma música numa letra, né? Musicar uma letra, como a gente fala, o Suno, ele é muito impressionante, faz coisas muito legais mesmo, que eu fico pensando, caramba, os caras estão fazendo em português coisas muito legais, que soam até muito naturais, assim, a prosódia muitas vezes é muito boa, melhor do que muitas músicas que são sucesso, né? Mas ainda tem coisas que são, assim, a gente consegue pescar que são muito de inteligência artificial. E no caso dele fazer uma versão, ou melhor, dele musicar uma letra, ele incorre em certas coisas que são muito facilmente identificáveis. Ele vai tentar musicar aquela letra que o cara colocou ali, né? Que a pessoa postou lá na plataforma, né? Escreveu lá na plataforma. Uma das coisas que eu percebi que o Suno não faz e que é muito comum e que é uma das coisas que deixa a música com mais cara de música normal, né? De música feita por uma pessoa, é a elisão. Quando você junta o final de uma palavra com o começo de outra, na mesma nota, né? Então isso a gente chama de elisão. Isso o Suno não faz. Ele vai pegar a palavra e ele vai falar a palavra inteirinha, certinha, todas as palavras. Então ele não vai utilizar elisões que são naturais da língua falada, né? Como a gente fala a língua, né? Então, se fosse o Suno fazendo aquela música do Cazuza, Ideologia, Eu Quero Uma Pra Viver, né? Ele faria uma melodia que encaixasse na letra como ela é escrita. Ideologia, eu quero uma para viver. Eu quero uma para viver. E não ideologia, eu quero uma para viver, né? Que seria o mais natural, como a gente falaria na linguagem cotidiana e como o Cazuza gravou. Então, se você fala eu quero uma para viver, você destruiu completamente a força dessa frase. Deixou ela totalmente mecânica, artificial e perdeu completamente a força dela, né? Então, o Suno ele não tem ainda essa habilidade de fazer essas elisões. Então, você tá dando a sua letra para um parceiro, vamos chamar o Suno de parceiro, né? Eu fiz a letra e o Suno é meu parceiro, ele vai fazer a música. Você está dando para um parceiro que ele é muito limitado em pensar que a letra ela precisa estar intimamente ligada com a parte musical.
em vários aspectos. Não é apenas no aspecto estilo, gênero. E essa é a parte mais fácil, vamos dizer assim, porque você vai identificar algumas características do gênero e você vai soar minimamente como aquele gênero, se você seguir alguma dessas características principais. Mas a música, a canção, ela também depende de uma relação mais íntima, de realmente uma simbiose entre a parte musical e a parte textual, que independe de estilo. Uma delas é, por exemplo, você quer reforçar uma ideia de melancolia, talvez, vamos pegar esse exemplo, né? Uma ideia de melancolia que está ali numa frase, no momento da música. E você, como um bom pessoa que vai musicar uma letra, que tem uma passagem desse tipo, você pode utilizar recursos musicais para reforçar aquela palavra, aquela frase, aquele trecho, independente de estilo, entende? Você pode utilizar algumas questões, vou fazer uma melodia descendente aqui, vou fazer uma pequena pausa para deixar um pouco mais dramático, eu vou colocar um acorde menor, ou um acorde diminuto, ou um acorde estranho à harmonia, um acorde, sei lá, um empréstimo modal, alguma coisa assim, estranho àquele campo harmônico que talvez esteja estabelecido há muito tempo na música ali. Entende? Você tem muitos recursos para você fazer com que a música funcione junto com a letra, porque a canção não é letra e nem só música, é quando as coisas se juntam. Isso é canção. Quando as coisas se juntam e aí formam uma canção, que é uma terceira coisa. Não é nem música, nem texto. É o texto musicado, né? Então o Suno está ainda muito longe, mas muito, muito longe de fazer algo desse tipo. Agora, pensando no arranjo, porque ali o Suno, ele faz tudo, né? Se você colocar uma música sua, vamos supor, você vai lá, faz uma música, já tem melodia, já tem uma harmonia, já tem uma letra, né? Vamos colocar esse cenário. Você vai lá pedir para ele fazer uma versão daquela música, você põe um prompt lá, eu quero tal e tal instrumento, que seja mais ou menos na vibe, num gênero tal, no estilo tal e tal, né? Beleza, ele vai entregar para você em poucos segundos uma música lá, já bem acabada, né? Que num primeiro momento te impressiona, né? Pela qualidade, né? Mas uma pessoa profissional, um músico profissional, um compositor, um arranjador profissional, um produtor, não tem como utilizar aquele fonograma de jeito nenhum como o fonograma final. Por quê? Vamos supor que você queira fazer um arranjo em que haja um quarteto de cordas. Então eu vou lá e faço uma música em que eu peço para ele colocar um quarteto de cordas, ou cordas, de maneira mais geral. Eu não tenho como mexer, por exemplo, na condução de vozes que ele propõe ali. Ele vai me dar um arranjo, já um bloco, né? Uma coisa fixa, geralmente muito genérica e meio sem graça. E eu não tenho como pegar uma voz ali e tirar uma voz, ou acrescentar uma voz, ou fazer uma condução mais elaborada, muito menos, ou pedir para fazer talvez uma articulação um pouco diferente em uma nota ou em duas naquela frase. Não tenho como fazer isso. Nem quem tem aquele estúdio, né, o Suno Studio, você não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, pensando por esse lado assim de produção, de arranjo, o Suno ele tem um potencial nesse sentido de arranjo e de produção muito mais imediato do que de composição. Composição já é muito mais complexo, né? O buraco é bem mais embaixo. Agora, para conseguir timbres, para conseguir, sabe, fazer a produção, o arranjo, eu acho que ele está bem mais próximo. Claro, se os desenvolvedores forem por esse lado, né? Ou seja, se a empresa quiser ir por esse lado de se tornar uma ferramenta para músicos profissionais, ou de repente ter um braço da empresa que vá por esse lado. Então, eu acho até que isso é mais factível
curto, médio espaço de tempo aí, né? Mas ainda está muito longe, assim, não tem como você utilizar os arranjos que ele faz, tanto pelo próprio arranjo, ou seja, as escolhas mesmo do arranjo, escolhas de produção ali, de notinhas mesmo, né, das coisas ali que estão acontecendo, quanto também da qualidade do áudio, né? Também a qualidade do áudio ainda é muito baixa. Agora, como que eu utilizo o Suno? Como que eu venho utilizando o Suno? Confesso que não utilizo muito. Teve um momento ali, né, que teve aquele hype, né, em que eu fui lá, comprei a versão, acho que é a versão mais barata ali e tal, que não tem acesso ao estúdio. Pô, legal, fiquei impressionado com a qualidade, assim, dos resultados rapidinho, né, que sai. Aí eu falei, poxa, legal, vamos ver o que posso fazer com isso, né, usar como uma ferramenta criativa. E claro, logo já percebi todas essas questões que eu estou falando, né, dos problemas, das limitações, porque é uma ferramenta fantástica, mas tem muita limitação para quem é profissional, né? Então, como é que eu utilizo? Eu não utilizo a plataforma para compor para mim. Nada. Eu nunca coloquei uma letra e pedi para ela fazer uma música para mim, ou qualquer coisa desse tipo. Quando eu coloco alguma ideia, é uma ideia pronta, seja de melodia e harmonia, ou seja de melodia, harmonia e letra. Então eu utilizo para testar sonoridades de arranjo, de estilo, certo? Então eu estou fazendo ali um samba, alguma coisa assim, né? Uma música mais brasileira, e aí de repente eu quero testar alguma formação específica, ou alguma coisa que seja um pouquinho menos usual. Então eu vou lá e faço um prompt pedindo para ele fazer um samba, assim, assim, assado, com a voz masculina ou com a voz feminina, se eu estiver fazendo uma letra, ou melhor, uma música que eu acho que combine mais com uma cantora, que tenha um solo de guitarra, né, com distorção, por exemplo. Ou que tenha uma big band, ou algo parecido. Ou que tenha bastante convenções, com um estilo mais jazzístico, sei lá, algo desse tipo, né? Então ele vai me dar várias versões ali, eu vou testando, e aí eu vou ouvindo aquelas versões com a minha música, que eu fiz tudo, melodia, harmonia, e quando tem letra, a letra, certo? Ouvindo aquelas roupagens diferentes. Que é óbvio que se eu fosse fazer aquela roupagem, se eu mesmo fosse compor e arranjar, provavelmente seria diferente. Mas como é uma coisa que demora segundos e tem um resultado relativamente bom, que eu posso ter uma ideia sonora, objetiva, então eu utilizo dessa forma. Eu vou lá e escuto. Ah, legal, poxa, bacana, acho que ficou interessante essa guitarra aqui nesse momento. Ou não, acho que realmente vai ficar muito pesado se eu colocar muitos metais aqui nessa parte, entende? Então essa é uma maneira de se utilizar em que eu não estou pedindo para ele compor nada, ele não vai me dar nada de composição, porque ele não tem ainda essa capacidade de ser um parceiro. Pelo menos eu não vejo ele como um parceiro de composição, ainda não chegou perto disso. Tá? Mas ele é bom para você ver essas diferentes roupagens. Isso é legal. Então essa é uma maneira que eu uso e eu acho muito legal. Outra maneira, quando eu quero fazer música que não tem nada a ver com o estilo que eu faço profissionalmente. Então eu toco mais música brasileira, bossa nova, samba, coisas mais jazzísticas, tal, coisas um pouco mais camerísticas, às vezes, música erudita, tal. Maravilha. Mas às vezes me surge a ideia de fazer uma salsa, um tango, um punk rock. Às vezes surge uma música eletrônica de um certo estilo que, sei lá, eu escutava quando eu era adolescente. Às vezes surge. E eu tenho, inclusive, várias músicas que não tem nada a ver, não fazem parte do meu repertório artístico profissional. Nunca gravei. Então eu vou lá e coloco lá e faço os prompts e sai algumas coisas que eu falo, poxa, olha só, olha que bacana, realmente ficou bom. Realmente eu fiz uma música que se eu for gravar algum dia, vai funcionar. Eu fiz, por exemplo, uma música que é um pós-punk, assim, meio The Cure ou algo desse tipo, e eu pedi, isso eu já fiz eu era adolescente quando eu fiz essa música, e eu nunca gravei essa música, não tem
nunca gravei. E eu fui lá e pedi, dei os parâmetros todos, e aí surgiu várias versões, eu fui refinando, fui falando, poxa, aqui o vocal ficou muito grave, ali o vocal ficou muito assim, tal. Fui refinando até chegou numa versão que eu falei, legal, isso aqui é uma versão que poderia ser algo próximo de uma pré-produção se eu fosse entregar, por exemplo, para uma banda fazer esse pós-punk, né? Essa música no estilo pós-punk. Poderia ser. Tem várias coisas que eu mudaria? Tem. Tem coisas que eu melhoraria, tem coisas que eu retiraria, coisas que eu acrescentaria? Sim, mas ali você já consegue ter uma ideia muito clara do ambiente, né? Da atmosfera que a música tem. E tá certo, me agradou, maravilha. É uma música bem mais simples do que as músicas que eu faço, né? Um estilo mais simples. Então ele deu mais conta de fazer algo próximo, né? Um pouco mais próximo do que poderia ser um resultado final. Então, nesse caso, também é interessante utilizar, quando você vai fazer coisas que é muito fora do teu estilo, muito fora, e aí você está fazendo isso até, é meio que um hobby até, né? Porque você nem vai utilizar aquilo como, sei lá, o teu repertório autoral. Então, o Suno é bacana, é uma ferramenta muito legal, mais para pessoas amadoras, né? Pessoas amadoras que querem ter a experiência de, poxa, eu coloco aqui qualquer coisa e sai uma música pronta, né? Parece mágica, uma coisa meio parece mágica, né? Para isso é muito legal. Para pessoas que querem fazer jingles e não se preocupam tanto com a coisa que seja algo muito criativo, muito, sabe, que tenha uma particularidade com aquela empresa, com aquela campanha publicitária específica, que pode ser uma coisa mais genérica e que funcione e tal, pode ser interessante. Mas agora, para composição, para o arranjo, não. Ainda está bem, na verdade está bem longe, né? Está bem longe, pelo menos dos estilos que eu componho e que eu faço parte, né? Então é isso, pessoal. Eu sei que esse assunto de IA na música, na arte como um todo, vai dar muito pano ainda, vai trazer ainda muitas coisas boas, provavelmente, vai trazer muitos problemas também, provavelmente. Então eu só queria expor aqui algumas coisas com vocês, né? Porque é difícil fugir. Eu tenho aqui um canal que fala sobre música, fala sobre composição, eu sou compositor, sou professor de composição. Inclusive eu tenho um livro que fala sobre compor, né? Sobre como compor canções populares, que está aqui no link aqui de baixo, se você se interessar. E é claro que em algum momento eu ia ter que falar sobre isso. Então isso é só o começo do papo, né? Daqui uns tempos vão surgir outras reflexões, outras ideias e a gente vai conversando, tá bom? Valeu!